Você sabia que é possível terminar de pagar o financiamento imobiliário antes do tempo de término do contrato? Nesse vídeo, eu, o Arthur, vou te ensinar sobre amortização de dívida, um processo que você pode terminar de pagar todo o seu financiamento antes da hora. O tempo até o fim de um financiamento pode variar bastante, 10, 20 ou até 30 anos. Isso significa que a gente paga todo mês para o banco um valor até chegar no tempo necessário. Agora imagine que você conseguiu um bônus no trabalho ou que você conseguiu poupar mais que normalmente. Uma opção é guardar esse dinheiro na nossa reserva de emergência, mas se a nossa reserva de emergência já está em dia, a gente pode usar esse dinheiro para pagar mais o nosso financiamento nessa parcela desse mês. Mas como assim, pagar mais? Por que alguém ia querer fazer isso? Esse é um processo chamado de amortização, que é uma ótima oportunidade para reduzir o valor total do financiamento. Quanto antes a gente termina de pagar, mais rápido a gente se livra dessa dívida e das preocupações. E também a gente paga menos juros ao longo do tempo, e é uma ótima forma de economizar. Basicamente funciona assim, todo mês a gente paga uma parcela do financiamento, certo? Imagina que o Pedro pague, por exemplo, R$100 por mês. Esse é o caso do Pedro e depende de contrato a contrato. O que a gente tem que lembrar é que quanto mais eu demoro para pagar toda a dívida, mais o banco vai me cobrar. Isso é o que a gente chama de juros. Então, por exemplo, o pagamento do próximo mês vai ter menos juros do que o pagamento daqui a 12 meses. A gente diz, nesse caso, que o pagamento do ano que vem é mais caro por conta dos juros. Voltando para o financiamento da casa do Pedro. Quando a gente usa o processo de amortização, a gente paga mais do que é preciso em um mês. Então, Pedro pagou R$500 nesse mês ao invés de 100, que é o que ele conseguia pagar no momento. Quando a gente está pagando mais, o banco geralmente dá duas opções. A primeira é, nas próximas parcelas, reduz o valor, já que a gente está pagando mais. Assim, o Pedro pode começar, por exemplo, a pagar R$90 nos próximos meses, ao invés de 100. Lembrando que esses números variam de caso a caso. A outra opção é a gente pagar menos parcelas. Nesse caso, o Pedro pode, por exemplo, finalizar o pagamento em agosto ao invés de dezembro do ano seguinte. Nesse caso, ele está adiantando as parcelas. Bom para ele que tem uma dívida mais curta agora, né? Importante, dica da pila. Normalmente é melhor reduzir a quantidade de parcelas finais do que diminuir o valor das próximas parcelas. Vale lembrar que se a gente seguir na opção de adiantar as parcelas, é importante adiantar primeiro as parcelas finais, que tem mais juros. Lembra que quanto mais tempo a gente demora para pagar, maiores são os juros. Por isso, as parcelas finais são as mais caras e as que a gente deve começar pagando. Isso varia de caso a caso, mas é uma boa dica. Resumindo, uma boa opção quando você tem um financiamento muito grande e você tem um dinheiro guardado é entrar em contato com o banco e já quitar algumas parcelas. Isso porque à medida que vai passando o tempo, vai ficando mais caras as parcelas por conta dos juros. Então existe o processo de amortização, que é adiantar algumas parcelas da nossa dívida. Na hora de adiantar uma parcela, é bom escolher as parcelas finais, que são as com maior juros. Isso é uma boa dica para você ter. Se precisar de qualquer ajuda nesse processo, é só chamar seu consultor Pila. Espero ter ajudado.